Com o Banco Central elevando a nossa taxa Selic para 14,75, fica o questionamento: será que é um bom momento para a gente começar a investir? Ou será que é um bom momento para a gente continuar investindo? As taxas estão muito altas e a gente fica com receio de investir, não é mesmo? Então, aqui nesse vídeo, vou trazer para vocês algumas rendas fixas que a gente poderia estar de olho nesse exato momento com essa taxa tão alta. Mas antes, a gente consegue ver que o Banco Central elevou a taxa Selic para 14,75, chegando ao seu maior patamar em quase 20 anos. Ou seja, é um ponto muito relevante que aconteceu aqui, né? Histórico. O Copom também subiu a taxa básica em 0,5 ponto percentual e está em linha com a expectativa do mercado. Também foi uma decisão unânime, que não é surpresa para ninguém que a taxa realmente subiria, só seria surpreendente saber o quanto, né? Então foi 0,5 ponto percentual. E olhando aqui para o gráfico, a gente consegue ver que a gente estava em um declínio nessa taxa de juros, até que meados de julho de 2024, onde em setembro começou a subir novamente por conta da alta de juros, do nosso aumento que começou a acontecer. Então, a partir desse momento, a gente teve uma subida e a gente está nessa subida aí até enquanto o Banco Central acreditar que faça sentido subir. Ou seja, enquanto a inflação estiver no ritmo de subida, provavelmente a nossa taxa de juros minimamente vai se permanecer no mesmo lugar que ela está hoje. Ou também vai acompanhar esse aumento da inflação para poder contê-la de alguma forma. Olhando aqui também um outro gráfico, numa outra perspectiva, a gente consegue enxergar que a gente está no mesmo patamar de julho de 2006, 14,75, e aqui um pouco antes a gente também teve um grande número aqui, uma grande taxa, que foi em volta de janeiro de 2006. A gente estava em um patamar de 17,25%, ou seja, o Brasil convive com uma alta taxa de juros, e isso é uma coisa muito comum no nosso Brasilzão, então a gente tem que acostumar e tentar investir de uma maneira que a gente consiga minimamente acompanhar essa inflação, esses juros altos e também ganhar alguma coisa em cima disso. Mas aí muitas pessoas fazem o seguinte questionamento: poxa, com a taxa Selic tão alta como está, será que ainda vale a pena a gente investir? Onde a gente deve investir? Em renda fixa? Em renda variável? No que em renda variável? Em ações? Em fundos? No exterior? O que faria mais sentido ser investido agora? E aqui, a priori, para vocês, eu diria que tudo. Você deve ter um pouco de renda fixa e um pouco também uma proporção em renda variável. Aqui dando um pitaco em renda variável, visto que esse vídeo vai ser focado em renda fixa, em renda variável a gente tem o seguinte: a gente tem o Ibovespa no seu teto máximo, atingindo seu maior pico, seu maior patamar nos últimos anos. Então, mesmo aqui com a crise ocorrendo, uma crise global, não é mesmo? Porque tanto o Brasil não está bem das pernas, economicamente falando, está bem complicada a nossa situação, como a Ucrânia e a Rússia. E a gente tem também uma crise global, né? Uma guerra global, que é a dos Estados Unidos em relação aos demais países. Então, aqui, mesmo nesse cenário totalmente complicado, desafiador, a gente teve aqui o Ibovespa minimamente andando de lado e agora tentando aqui atingir o seu maior pico. Ou seja, ele está mostrando certa resiliência. É por competência do Brasil? A gente consegue enxergar que não, porque muitas notícias não condizem com um patamar legal, uma situação, um cenário bacana do país. Mas isso demonstra que, sim, as empresas que estão contidas nela têm certo valor, têm resiliência. Então a gente deve ter, sim, uma carteira com ações dentro dela, tá legal? E aqui também dando uma olhada no IFIX, ele veio atingindo aqui uma crescente legal, também teve uma queda absurda aqui para dezembro, foi a maior queda nesses últimos meses, nesses últimos anos, né? E a gente consegue ver que mesmo aqui em dezembro de 2024, até o presente momento, a gente teve um aumento de 15,65%. Ou seja, também demonstrou certa resiliência e tem um motivo para essa queda toda, tá? Visto que a taxa de juros estava sendo aumentada, os ativos e os fundos e praticamente todos os ativos de renda variável e renda fixa sofreram com esse aumento de taxa de juros. E fundo imobiliário não foi diferente. Então aqui a gente teve uma precificação, uma reprecificação dos ativos, isso faz com que o índice também caia em queda livre. Mas agora com os reajustes, com o panorama do futuro do Brasil, tentando demonstrar que a nossa inflação vai começar a se conter, então aqui começou a ser precificado de uma maneira positiva e agora está tendo esse aumento, também atingindo um dos maiores picos aqui dos últimos anos. Tá legal? Então agora eu vou mostrar para vocês uma lista dos principais
títulos dos principais ativos que a gente tem em renda fixa para poder investir exatamente agora, com essa alta taxa de juros. Então, aqui no Tesouro Direto, a gente tem como principais o Tesouro Pré-fixado, o Tesouro Selic e o Tesouro IPCA. O IPCA é vinculado à inflação, o Selic segue a própria Selic e o pré-fixado é um valor pré-fixado aqui acordado anteriormente com você. Então vamos fazer aqui uma simulação do Tesouro Pré-fixado, só para a gente poder entender quais seriam os nossos ganhos aqui. Colocando R$ 1.000 por mês, um tesouro que venceria aqui no início de 2028, a gente no total, no final desse período, teria 32 mil de valor investido e de valor líquido, no final de tudo, deduzindo o imposto de renda e a taxa da B3, a gente teria praticamente R$ 37.000, ou seja, um ganho potencial de R$ 5.000 aqui aproximadamente. Então, nesse mesmo título agora, para quem consegue investir 2 mil por mês, a gente teria um ganho de praticamente R$ 10.000, né? Investiu o total de 64, um valor líquido de 74, arredondando para baixo aqui. Tá legal? Então, é um valor bem expressivo, né, pessoal? 2028 parece estar muito distante, mas está perto. A gente está praticamente já no meio de 2025. Então, seriam mais 2 anos e meio para a gente poder resgatar esse valor. Não é um tempo muito considerável, não. Passa bem rápido. Então, aqui a gente dando uma olhada agora no Tesouro IPCA, que é vinculado à inflação. Com a alta taxa do IPCA que a gente está hoje, provavelmente esse título vai ter um retorno bacana. Mas à medida que os anos passem, por exemplo, em 2028, esse título vence em 29. Se em 2027, 2028 o IPCA também diminui, então esse título aqui vai começar também a render um pouco menos. Então tem que ter só esse porém aí para vocês terem entendimento. Mas aqui simulando também, colocando R$ 1.000 por mês nesse título, vencendo em 2029, a gente teria 49 mil investidos e 59 mil líquidos, ou seja, R$ 10.000 de ganhos potenciais. Colocando agora 2 mil, a gente teria um total de 98 mil investidos, um valor líquido de praticamente 118 mil. Ou seja, a gente teria aqui R$ 20.000 praticamente de potencial retorno. E o que isso nos diz, né? Porque os títulos aqui a gente está vendo que vence por um tempo muito mais para frente, né? Coisas de anos, não é meses, né? Mas isso demonstra que com o tempo, com a calma, com a constância ali dos investimentos, a gente consegue sim ter um bom retorno a médio e longo prazo. Para aqueles que têm a calma e têm a constância ali, a rotina de investir, vai conseguir sim ter esses ganhos potenciais, tá legal? Porque um outro tipo de investimento que faria sentido também fazer nesse exato momento seria você dar uma olhada em CDBs, que na verdade você vai emprestar dinheiro para bancos. Temos as LCIs também, que são letras de créditos do ramo imobiliário. Então você vai emprestar aqui dinheiro para o ramo imobiliário e temos também as LCAs, que você emprestaria para o ramo do agronegócio. O que tem de diferença desses três tipos? Na verdade, até entre os 4 tipos, Tesouro Direto, CDBs, LCIs e LCAs. Nos dois primeiros, no Tesouro Direto e no CDBs, a gente incide imposto de renda na rentabilidade total. Então aqui você consegue enxergar, ó, que a gente tem uma rentabilidade bruta e depois de descontar o imposto de renda e as taxas, a gente teria essa rentabilidade real. Na verdade, é sem o imposto essa rentabilidade. Ainda você teria que descontar ali a inflação, mas aqui para facilitar, a gente só vai analisar descontando aqui a questão do imposto de renda. E no LCI, né, no LCA, a gente não teria esse imposto de renda deduzido no seu ganho. Isso que a rentabilidade bruta e a rentabilidade líquida, eles são exatamente os mesmos aqui, se você ver. Mas aí você se pergunta, qual que valeria mais a pena investir? Você tem que comparar, tá legal? Então aqui, se a gente for ver, olhando sempre para a rentabilidade líquida, nesse momento, a gente consegue ver que temos títulos aqui, temos CDBs, que teriam um bom retorno de 15,51%, com prazo de resgate em 2027. Vamos tentar aqui pegar um também em 2027, ó. Por exemplo, o LCI, que ele também é prefixado, para 2027 também, a gente teria um retorno de 12,5%. Então aqui, se a gente for comparar esse CDB prefixado com essa LCI prefixada, a gente consegue enxergar que pelo prazo valeria mais a pena a gente estar alocado nesse CDB aqui do Banco Master. Aí você teria que analisar se é um banco que realmente tem bons números, teria que dar uma analisada bem melhor para poder ter a certeza que você está colocando dinheiro num bom ativo. Mas ele também é seguro pelo FGC,
que é uma forma também de você estar seguro caso aconteça alguma coisa com o banco. Tem esse órgão que é o FGC, que vai te garantir também um retorno do dinheiro, caso você invista no mesmo ativo em até R$ 250 mil por CPF. E também uma outra coisa que é interessante de você entender é que você tem um prazo de resgate. Então, você tem que segurar até aquele momento final. Não adianta você querer resgatar antes. Tem como resgatar antes? Tem como resgatar antes, só que aí você vai sofrer um deságio, porque você está vendendo uma coisa que vence mais para frente. Então o mercado vai entender que você está vendendo uma coisa de forma antecipada e isso tem um custo. O custo quem vai dizer é o próprio mercado, são as pessoas que vão comprar. Então você tem que ter cuidado, porque é complicado. Uma vez que você entrou em algo que tem um prazo estipulado, sempre siga até o final, a não ser que tenha alguma coisa que realmente aconteça na sua vida que você realmente precise do dinheiro. Mas a priori coloque dinheiro que você não vai precisar até o prazo de vencimento, o prazo de resgate, tá legal? E uma coisa interessante também de você notar, então aqui a gente tem os CDBs pré-fixados, que é um valor fixo. Temos também os IPCA+, mesma coisa do Tesouro Direto, então IPCA mais alguma coisa fixa. E temos também o Tesouro Selic aqui, que é vinculado à Selic, né, que são os pós-fixados. Deixa eu pesquisar aqui um para vocês. Ó, aqui, então a gente tem o do Banco XP, que é um pós-fixado que ele é atrelado ao CDI, que é justamente atrelado à Selic também. Então aqui a gente tem os três tipos de títulos dentro do próprio CDB. Os LCIs também têm os três tipos e as LCAs também têm os três tipos. E a ideia aqui, o que faria sentido para você, é sempre ter uma mescla entre esses três dentro da sua carteira. Vou ter um pouquinho aqui atrelado à Selic, vou ter um pouco também atrelado à inflação, que é o IPCA+, e vou ter também um pouquinho atrelado ao pré-fixado, que é um valor pré-fixado, como já está no nome. E uma coisa interessante das L6 e das LCAs também é que se você investir nelas num prazo de resgate menor do que 2 anos, você não sofreria o imposto de renda que a gente sofre no Tesouro Direto e no CDBs. Então a regrinha aqui para a gente ficar atento ao imposto de renda desses títulos é que em até 6 meses a gente paga um imposto de 22,5% em cima da rentabilidade. Então, por exemplo, tem um investimento que eu fiz, coloquei R$ 1.000, ele rendeu 1.100. Então, no total, tenho 1.100, rendeu R$ 100, né? Então, esse imposto vai ser incidido em cima desses R$ 100 e não dos 1.100. Então, aqui de 6 meses a 1 ano a gente tem 20%, de 1 ano a 2 anos 17,5% e acima de 2 anos 15%. Então, sempre tente pegar títulos que realmente sejam acima de 2 anos, para você pagar menos imposto, né? É o que faz mais sentido. Mas por você pagar o imposto de renda também em cima de Tesouro Direto e CDBs, não quer dizer que os L6 e LCAs, em um prazo de 2 anos para baixo, menor do que 2 anos, sempre vai valer mais a pena, tá? Então, por isso que você tem que comparar. É como a gente diz, você vai comparar a mesma fruta, né? Maçã com maçã. Você não vai comparar maçã com banana, são coisas distintas. Então, aqui para você ver qual seria o mais vantajoso, você pegaria, por exemplo, esse CDB, prazo de 2027, rentabilidade de 15,51. LCI, prazo de 27, rentabilidade de 12,50. Só que aqui o investimento mínimo é de R$ 5.000. Então, teria que se atentar nisso. Vamos pegar aqui um com prazo de 27, que tem um investimento mínimo de R$ 1.000, ó, do Banco Bradesco. A gente teria rentabilidade de 12,29 contra 15,51. Então aqui já teria um ponto positivo para esse CDB. Só que você teria que ver se faz sentido para você e se o banco realmente tem boas características. Tá legal? E aqui no LCA para o mesmo prazo, 27, com investimento mínimo de somente R$ 15, você teria uma rentabilidade de 13. Então aqui ele estaria entre este e este, né? Aí aqui é do Banco do Brasil. Um banco também que a gente tem a certeza que vai ser um dos últimos a quebrar caso a gente sofra com uma economia totalmente devastada, tá legal? Agora vamos dar uma olhadinha aqui, fazer uma simulação numa calculadora, só para a gente ter uma ideia do quanto retornaria isso para a gente, né? Quanto seria o retorno real disso? Claro, antes de descontar a inflação. Aqui a gente tem uma rentabilidade anual de 15,51, coloquei aqui no prazo de 2027, ou seja, tem mais 7 meses aqui, praticamente, mais um ano, né? 1 ano e 6 meses. Vou colocar aqui a rentabilidade de 15,51% ao ano, no valor inicial de R$ 1.000. E vou colocar aqui também
por mês R$ 1.000, e aqui nos meses vou colocar 1 ano e meio aqui para a gente poder simular. Estou aqui colocando 1 ano e meio, investindo R$ 1.000 por mês, a gente teria no total do período 19.000 investidos e 2.000 em juros, ou seja, esse aqui seria o seu ganho nesse período. Se você investir um pouco mais, R$ 2.000, a gente teria o dobro praticamente, né, de ganho. Total final de 42, total em juros de R$ 4.000. Então vocês conseguem ver, pessoal, que são ganhos bem consideráveis, porque o tempo é bem curto, né? É mais a questão realmente da gente ter a calma e a constância de investir, tá? Vou pegar aqui agora um LCA de um prazo bem maior para a gente poder ver, um prazo bem esticado. Vamos ver aqui se tem. Não tem, né? Vamos aqui um CDB então, para facilitar. Pegando o CDB aqui do Banco Fibra, que é um banco também que eu tenho em minha carteira, ele é um pré-fixado de 15,15% ao ano. Prazo de resgate para 2032. Então vamos fazer essa simulação. 2032 de 25 para 32, a gente tem praticamente aí, com esse prazo aqui no mês 4, de 7 anos, né? Corrente. Então vamos colocar aqui um período de 7 anos, com a nossa rentabilidade líquida de 13,55 e um valor inicial aqui, um investimento mínimo de R$ 1.000. Olha que interessante. Então aqui a gente, nesse período todo, claro, é bem esticado, né, para 2032, não é pouco tempo, mas é aquilo que eu digo, com o tempo, os juros começam a te ajudar e a te trazer uma rentabilidade um pouco maior. Então, o valor total final nesse período, a gente teria R$ 137.000. Desses 137 mil, 85 mil seria de valor investido por você, nos seus aportes mensais. E o total em juros seria em torno de 52 mil. Ou seja, praticamente mesmo, né? Quase o valor total investido. Um valor muito grande, bem mais do que a metade do valor investido. Isso demonstra o potencial de real ganho que você vai ter. Então, reforçando, com o tempo e com a constância, você realmente consegue aumentar ali o seu ganho e ficar perto de ter mais dinheiro no bolso. Então, com esse vídeo rápido, espero que tenha ficado claro para você que faz sentido sim você começar a investir. Mostrei aqui alguns exemplos para vocês de renda fixa. Em breve também vou mostrar alguns exemplos de renda variável. Mas o ponto-chave aqui é: comece a investir o quanto antes. Mesmo nesse momento complexo, a economia não está legal, a economia tanto do Brasil quanto do mundo está, de certa forma, em colapso, um desafio bem grande, mas faz sentido você colocar sim um dinheiro que você pode colocar exatamente agora, começando agora, tá legal? Então é isso, um abraço.